Então vamos lá, continuar? Então, o capítulo Sede Perfeita. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu no barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então, quando a gente lê essa parábola, no primeiro momento, dá para a gente entender perfeitamente o que é que Jesus quis nos trazer nesta parábola? Ou se a gente lê sem refletir, fica meio assim, então jogou semente, aí o passarinho comeu, a outra só queimou, a outra os espinhos sufocou e uma rendeu. Não fica muito simples. Então, toda vez que a gente está lendo o Evangelho, estudando, se a gente não refletir, não analisar e não estabelecer um paralelo com o nosso dia, a gente fica com uma compreensão rasa e parece que essa parábola não nos serve em nada. Essa colocação, essa parábola está em São Mateus, e quando ele diz assim, que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir, também não é tão simples, porque eu só consigo ouvir quando eu consigo perceber, quando aquilo de alguma maneira me toca. E é dessa forma que às vezes a gente consegue permanecer numa multidão e se sentir sozinho, porque ninguém me toca nesse lugar. Então eu permaneço com muita gente, mas intimamente eu estou sozinho. Eu ouço muitas coisas, mas poucas me tocam. Poucas despertam alguma coisa na minha intimidade. Então, essa parábola, se nós não refletirmos, provavelmente ela não vai ter significado nenhum na nossa vida. E como a gente está falando de relacionamento, nós vamos ver agora a explicação que o livro, que os Espíritos nos trazem, que está no Evangelho, para a gente perceber o quanto ela tem relação com tudo da nossa vida. Bom, a semente é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, há quanto tempo está à nossa disposição? E quem de nós pode dizer que nunca ouviu qualquer coisa nesse sentido? Eu acho que mesmo aqueles que não têm religião, que não frequentam nenhuma casa, não vão a lugar nenhum, já ouviram falar das coisas de Deus. Pode ser que até de uma maneira para brincar com aquilo, mas que já ouviram. Então, essas sementes estão à nossa disposição há muito tempo. Se nós vamos pensar desde a época de Moisés. Então, quando ele disse para nós honrar a Deus sobre todas as coisas, não furtarás, não matarás, ele já trazia um código que traduzia a lei de Deus. Então, quer dizer, desde aquela época a gente tem um contato. Mas será que a gente percebia que isso era semente?
Será que isso fez um efeito? Mas todo mundo já teve contato. Depois, olha, todo aquele que ouve a palavra e não lhe dá atenção, a palavra não permanece consigo. Por quê? Porque ela é jogada. Se eu não dou atenção, se eu não faço a minha reflexão, então ele usou a analogia, vem os pássaros e comem. Então, quantas coisas do Evangelho que nós já ouvimos e que para nós ainda não significam nada, nem mesmo permanecem conosco. Porque às vezes a gente ouve e fala assim, nossa, mas isso tinha no Evangelho? Nossa, eu já li esse capítulo tantas vezes, mas nunca vi isso. Por quê? Porque eu não consegui nem registrar. Então não vai permanecer. Depois, os que estão sobre a pedra são os que depois de ouvirem, recebem a palavra com alegria, creem por algum tempo, mas na hora da aprovação voltam atrás, porque não tem raiz. Às vezes a gente fica assim mesmo, né? A gente fala assim, eu fui numa palestra tão bonita, mas me emocionou tanto, gente, mas chorei. Que lindo que foi. Isso dura até ali na porta. Da porta para fora, já era. Falou do quê? Nossa, contou uma história maravilhosa. Aí a gente... Então, só que aí ali fora, a hora que pede algum testemunho em relação ao que eu aprendi, eu volto atrás. Eu permaneço fazendo tudo que eu sempre fiz. Por quê? Porque não foi raciocinado, eu não refleti, então eu não construí. Então não tinha raiz. Então, qualquer solzinho vai queimar essa plantinha. Porque eu ainda não tenho uma estruturação. Aquele que recebe a palavra entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e as ilusões sufocam a palavra e a tornam infrutífera. No meu caso, eu fiquei em dúvida se eu estou na pedra ou no espinho. Porque a gente tem que pensar onde que a gente está. Porque quantas vezes a gente sabe, a gente concorda, mas com a nossa correria, com as nossas ilusões, preocupações do mundo material, a gente não frutifica aquilo que a gente racionalmente aceitou como verdade. E percebe que é o caminho que verdadeiramente poderíamos conduzir ao equilíbrio e à felicidade. E aí, por desculpa, por uma justificativa da correria, de como está o tempo, porque não dá que tem. Então, aí a gente vai e a gente não faz aquilo frutificar. Aqui caiu na terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, dão frutos com perseverança. Então, aí usa perseverança, porque na verdade, para que a gente possa dar frutos, é preciso perseverar no bem, porque precisa ser uma construção. Eu preciso aprender a fazer. E não é com uma vez que eu já sei, então eu preciso repetir, perseverar. E se eu ouço isso de boa vontade, quer dizer, com meu coração reto e bom, no começo é o esforço de aprender, mas depois vai frutificando. E aí ele fala assim, uns rendem 30, outros 60 e outros 100, porque cada um, de acordo com a sua capacidade, vai multiplicando aquilo que recebeu. Então, para nosso alívio, para algumas outras questões, tem algumas lições do Evangelho que a gente já está conseguindo frutificar. A gente já consegue dar um testemunho diante de uma dificuldade, lembrando o que aprendemos e agindo de acordo com aquilo que agora passa a ser verdade na nossa intimidade. Mas assim, da minha parte, em algumas questões eu fiquei realmente em dúvida se a palavra ainda estava na pedra ou no espinho.
Porque para algumas situações a gente ainda justifica para não agir de acordo com o Evangelho. Então, é isso que a gente precisa estar atentos. Por quê? Porque quando a gente faz a compreensão, a gente vê que a parábola é aplicada à nossa intimidade, à maneira com a qual a gente age no nosso dia. E o Evangelho continua. A parábola representa a maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Para alguns, não produzem nenhum fruto. Outros procuram o brilho nas comunicações dos Espíritos e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação. Mas depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes. Outros acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não em si mesmos. E, enfim, os que a recebem e dão bons frutos. Então, essa é uma outra realidade. Às vezes eu venho, eu falo assim, eu precisava tomar um passe, eu quero tomar um passe e ir embora. Eu não quero mais nada, eu acho muito legal, muito bacana, mas muito obrigada. Não quero nada, não quero pensar, não quero analisar, não quero entender, eu não quero nada. Eu só quero ali. Outros acham, ai que mensagem linda, olha que coisa bonita. E só. A gente para por aí. É tudo muito bonito, muito lindo, mas também muito obrigada, não quero nada. Então, não vai mudar o meu jeito de ser às vezes frio e indiferente com as situações. Outras compreendem e falam assim, nossa, perfeito. Aí eu vou ensinar para todo mundo, você precisa se acalmar. Você não pode falar desse jeito. Você não pode ser assim. Você precisa. Então a gente sabe falar para o outro o que ele pode, o que ele precisa, o que ele tem. Eu não consigo entender o que eu posso, o que eu preciso e o que eu tenho. E quando que eu vou fazer então o bom fruto render? Quando eu entendo em mim o que eu posso, o que eu preciso, o que eu tenho, o que eu já dou conta, qual que é o meu compromisso, onde é a minha responsabilidade, porque aí eu vou modificando a minha conduta. Então eu passo a render o bom fruto. Por quê? Porque se o outro está no momento de irritação, eu compreendo que nessa hora o melhor pode ser calar, pode ser vibrar de uma forma mais calma, mais tranquila, para que ele se acalme. Então eu começo a entender em mim qual é a necessidade. Se eu não estou ainda no bom fruto, eu vou pegar a pessoa irritada e falar assim, você precisa se acalmar, a vida não pode ser assim não, peraí, olha, você vai fazer assim, a gente vai perder paciência com você. Não é uma ameaça, é só uma constatação. Então, e aí assim a gente vai. E aí a gente não faz nada, a gente quer que o outro faça. E aí, pensando na questão que a gente está de relacionamento, então vamos lembrar. Enquanto eu espero o outro modificar, o outro ficar de tal jeito para dar certo, qual é a chance que isso tem de dar certo? Eu estou dependendo da vontade dele. Você não pode mais se irritar, você não pode falar desse jeito, você não pode fazer assim, você não pode. Ele faz se ele quiser. Agora, quando é comigo, olha, a pessoa tem essa dificuldade. O que é que eu posso fazer para me relacionar melhor nessa situação? E aí eu vou trabalhando comigo para render frutos de bondade e tornar possível. Essa tem tempo, né? Que a gente estudou, a gente já estava falando de relacionamento. A Joana de Anjos tem algumas colocações que eu falo que a gente precisava pôr na porta da geladeira para não esquecer. Que ela fala assim, que a gente não pode criar ilusões e expectativas em relação ao que o outro pode. E aí ela faz a comparação, quando você chega em casa, se você tem um gatinho, você já sabe
O gatinho mia. Se for um cachorrinho, você já sabe, o cachorrinho late. Se você for para casa esperando o gatinho latir, você vai ter que ficar decepcionado. Por quê? Porque ele não vai dar conta. Assim como se eu olhar para o cachorrinho e esperar miar, eu vou decepcionar de novo. Ele não vai dar conta. Ele não é capaz de. Então, às vezes, na convivência, eu espero uma nobreza e uma delicadeza de um espírito que ainda não tem essa possibilidade. Na verdade, às vezes ele está na convivência para aprender algumas coisas. E aí, ao invés de fazer um contraste, eu crio expectativa e me decepciono, me desiludo, desanimo e desisto. Então, eu não posso construir expectativas em relação ao que o outro pode, mas eu tenho que ter plena consciência do que é que eu posso. Porque o que eu posso é uma questão de uma investigação íntima, é um contato comigo mesmo, onde eu vou verificar, em relação ao ensinamento de Jesus, o que é que eu já sou capaz de ouvir, compreender e realizar. Então, é muito importante esse momento. Por quê? Porque quando eu entendo que eu posso, eu vou lutar para modificar isso em mim. Eu não vou esperar que o outro faça. Então, no relacionamento humano, o Evangelho de Jesus deve estar presente para iluminar o Espírito. Por que será que ele diz assim, dessa forma, que o Evangelho deve estar presente para iluminar o Espírito? A que o Evangelho nos convida em todas as situações? Boa noite. Vocês já chegaram aqui? Vamos começar de novo. Gente, qual que é o convite do Evangelho para nós? O que ele ensina em todos os capítulos? Amar. Das mais diferentes formas, com os mais específicos exercícios. Então, se ele for a minha conduta, qual é a chance de dar certo? Muito grande, não é? Principalmente, essa parte é interessante, principalmente para mim. Porque se eu estou agindo de acordo com o Evangelho, a minha consciência é uma consciência em paz. Eu fiz o melhor que eu podia. Eu me harmonizei com a lei de Deus. Se o outro ainda não deu conta, se ele não estava nesse momento, aí é uma escolha dele. Mas sabendo que a minha parte está feita, isso por si só me tranquiliza. Que o difícil é quando a coisa não dá certo e quando eu vou analisar minha consciência, eu acho coisas que eu falei. E aí eu já sei que eu vou precisar reparar. Aí é comigo. Então, ter o Evangelho no relacionamento é a segurança para que tudo dê certo. A visão restrita e acanhada do relacionamento resulta na busca das sensações e prazeres. Então, às vezes, a gente acha que a gente está junto para viajar, para ter N tipos de prazeres, para ter uma vida social de tal forma, ou fazer de tal jeito. E aí, essa busca nunca é alcançada. E a gente vai se frustrando com isso. Por quê? Porque está muito distante da realidade espiritual. Então, qual é a minha proposta de vida e o que é que eu tenho feito? Então, se eu não me perguntar, eu vou buscar uma coisa que não é verdade. Até que eu me canso, desiludo, desanimo e desisto. Porque é isso que a gente faz. Então, é nesse exercício que eu vou me habilitando aos exercícios de amor.
Espíritos desorientados, sem destinação, ignoram a finalidade da vida. É uma coisa rara ou é uma coisa comum a gente passar por períodos onde a gente se encontra desorientado, sem certeza de qual é a nossa destinação e qual a finalidade da vida. Vamos pensar na nossa vida, porque senão a gente vai fazer igual a parábola, vou falar assim, nossa, é mesmo, então um primo que encaixa certinho aí. Para isso a gente é rápido. Mas e eu sei qual a finalidade da vida? Ou quando a vida começa a reclamar muito com a gente o exercício da paciência, a gente fala assim, ai, cansei, vou desistir, esse trem é muito difícil. Ai, não quero mais não. Não dá. Não é para mim, a vida ficou uma tortura, estou muito cansada, isso aí só repete, ai, eu não quero mais. Então, a clareza da finalidade da vida é muito importante. Por quê? Porque se eu sei a finalidade, eu sei que tem um objetivo, é natural que eu me habilite a fazer o esforço. Então, lembra quando a gente disse assim, a gente só faz investimento onde a gente tem certeza do resultado. Se eu falar assim, gente, vamos fazer uma poupança para no final do ano a gente trocar de carro, muita gente vai concordar. Nossa, é mesmo, estou precisando. É um objetivo que eu vou alcançar lá na frente, mas que agora demanda um esforço. Eu vou limitar algumas coisas, mas eu conheço o resultado. Eu sei o que eu quero com isso. Agora, eu comecei um esforço hoje, para lá no final do ano, talvez no outro, é que eu vou ter condição de fazer o pronto. Mas como eu entendi, eu me disponho a. Agora, para que eu vou fazer exercícios de paciência se eu não entendi qual é o objetivo? Eu vou achar que eu vou ter que ficar aguentando, e o outro vai ficar aí se dando bem? Não vou fazer isso não. Então, eu desisto. Por quê? Porque ainda estou com uma dificuldade de ver a finalidade, o objetivo da minha vida. O que eu preciso? Em que essa conquista vai facilitar? Por que ela é importante? Quanto que ela me reequilibra e quanto que ela me traz possibilidades de enfrentar a vida com mais segurança e mais serenidade? Então isso é comigo. Mas se eu não souber, eu não vou ter muita disposição para fazer o esforço. Viver é uma destinação que precisa ser analisada para ser compreendida. Então, inicialmente, a gente faz melhor isso na vida dos outros. Agora, a gente precisa aprender a fazer na da gente. Então, olha, eu preciso analisar para compreender com qual objetivo isso está na minha vida. O que eu sei de mim? O que eu tenho de dificuldade? O que eu tenho como facilidade? Por que esse exercício é importante? O que eu vou conquistar? Então, eu preciso ir analisando isso. E aí, a gente vai aprendendo que Deus é misericordioso, justo e bom sempre. Porque aí, quando a gente olha o nosso planejamento reencarnatório, a gente vai entendendo situações que antes nós não compreendíamos com uma melhor oportunidade. Então, quer dizer, olha, uma cidade pequena, do interior, onde eu sou conhecida por nome e sobrenome, é muito diferente de morar lá em São Paulo, que ninguém conhece ninguém, que isso não significa nada. Nascer nesta ou naquela religião também faz muita diferença. Nascer homem ou nascer mulher. Então, quer dizer, tudo começa a ter um objetivo, trazer uma possibilidade e uma oportunidade. Mas eu preciso analisar, e se eu não analisar, se eu não compreender, a vida vai ficar sem sentido. Viver é uma
construção interna, onde cada existência tem sua finalidade com base na mudança de sentimentos. Essa é outra que estava aí para a porta da geladeira. Então, quando a gente fala assim, ó, para o espírita, para que a gente reencarna? Todo mundo fala assim, para evoluir. Mas o que é evoluir? Evoluir é modificar os sentimentos difíceis, construir o que está em harmonia com a lei de Deus. Mas como que eu vou fazer essa construção e essa modificação? No começo é com insegurança, com algumas dúvidas, meio entendendo se vai dar certo, às vezes errando, depois tendo que refazer para acertar. Mas se eu entender que é isso que eu vim fazer, e principalmente entender qual é o sentimento que eu vim modificar, vai ser muito importante. E a grande maioria de nós não trouxe muitos sentimentos para trabalhar, porque a gente não ia dar conta. Trouxemos uma questão, duas coisas possíveis, porque as impossíveis não teria lógica trazer. Então, se eu já sei, se eu identificar, vai ficar mais simples. Agora, com tudo que é novo, traz insegurança. Então, a primeira vez que eu me habilito para fazer um trabalho que eu nunca fiz, eu fico com insegurança. Eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu dou conta, se eu me esforcei o suficiente. Às vezes dá certo, no outro dia dá errado, aí eu vejo que eu errei, vou lá consertar. Mas conforme eu vou repetindo, eu vou ficando seguro em relação. Aí depois de um período, eu falo assim, eu já tenho experiência no ramo, fique tranquila. Não é assim que a gente oferece coisa para os outros. Fique tranquila, eu tenho 10 anos de experiência nessa área. Vou saber resolver tudo que acontecer. Por quê? Porque a experiência já me garante isso. Já fiz e refiz muitas vezes. Errei com outro, você chegou na hora boa. Com você, a chance de acertar está grande. Então, a primeira vez que eu for definir essa mudança, vai ser com insegurança e com grande chance de erro. Depois eu vou me exercitando, me esforçando, até uma hora que eu vou ter experiência e vou ter segurança nessa resolução. Os sentimentos são conteúdos energéticos ativos no espírito. É força constituída, plasmada. Então vamos pensar aqui, ó. Lembra que a gente falou assim, ó, tudo que a gente pensa gera sentimento. Mas pensamento, para nós agora, é matéria. Porque matéria é energia. Então, a gente ficou transitando nessa conversa um período. E agora a gente entendeu. Se matéria é energia, isso que eu falo assim, ó, a energia boa, a energia ruim, sentir uma energia diferente, é uma construção que veio a partir do pensamento, que gerou um sentimento, que vai circular em mim, no meu perispírito. Pode ser como a gente quer dizer, na forma de energia? Pode. Porque é matéria, mas está aqui. Então, é só tomando essa consciência é que eu vou ser capaz também de fazer uma modificação, porque isso é meu. Então, sentimento não é mais só aquilo que eu falo assim, ó, sentimento é o que eu sinto. E isso era no século passado. Sentimento é o que eu sinto, era assim que era definido mesmo. O que é sentimento? Sentimento é o que eu sinto. Agora não é mais. Por quê? Porque agora, ó, sentimento é um conteúdo energético ativo, plasmado, constituído. Então, no meu perispírito circula uma matéria sutil, que a gente pode dar o nome de energia, mas que veicula o meu sentimento. E isso está em mim. No conjunto energético do ser estão mesclados as energias doentes, sentimentos difíceis vivenciados pelo espírito, que
que abriram feridas que, por vezes, aparentam estar cicatrizadas, mas, na verdade, ainda estão abertas. Essa é uma outra realidade de muitos de nós. Às vezes tem situações que aconteceram já tem muito tempo. E de repente a gente volta no assunto, ou revê a pessoa, ou mexe nesse conteúdo, e a gente percebe que a dor está de volta. Então parecia cicatriz, mas na verdade era só uma ferida que eu tentei esconder. E como é que eu escondo? E de quem que eu escondo? Normalmente eu escondo de mim mesma. Eu tento me convencer que aquilo já passou e que não está acontecendo mais nada. E para esconder, eu vou fazendo mais coisas, ou muitas coisas ao mesmo tempo, para outras energias serem construídas e como que sobrepor. E essa fica ali, mas não está resolvida. Então, quando eu mexer, vai doer outra vez. Então, essa consciência é importante, porque que a gente acabou de ver, ó, eu tenho coisa boa, mas eu tenho essas situações difíceis. E isso está misturado em mim, mesclou. Então, vai circular o tempo todo. Então, tem hora que a gente faz um esforço, fala assim, eu não queria reagir mal, mas eu não aguentei. A pessoa falou tal coisa, eu fui tentando me controlar, mas na hora que eu vi, não deu. Ou eu precisei ir embora para disfarçar e ela não perceber que eu ia chorar, ou eu fui ficando irritada, agressiva, amarga, dando umas respostas atravessadas, e isso me incomodou. Porque, de certa forma, por que me incomoda? Porque eu exponho a dor que eu estava escondendo até de mim. E isso para nós não é tão fácil. Então, normalmente, irritação é sintoma de dor. Vocês já andaram o dia inteiro com o sapato apertado? O que acontece? Vocês ficam tudo calminho, cantando alegre? Ou dá muita irritação? Sapato apertado dá nervoso na gente. Mas por quê? Inicialmente, o que está acontecendo? Dor. Então, aquela dor constante ali, que não para, que não alivia, me leva a uma irritação. Vocês já imaginaram quantas tem guardado dentro de nós? Que hora que mexe, irrita. E aí a gente fala assim, mas eu não sei por que eu me irritei. Era tão pouco então. Era tão pouco, mas era mais uma. Pega a pessoa do sapato apertado e põe uma pedrinha e manda continuar andando. Vê se ela vai aguentar. Gente, mas é só uma pedrinha, um grãozinho de areia então. É mais uma dor. Às vezes passou do limite que dava para aguentar. Então, se eu não tiver essa noção, eu vou tentar fazer uma outra coisa para aliviar a minha irritação. Mas eu não vou resolver o problema. Então, ó, virou brincadeira, esconde-esconde. Mas com quem? Comigo. Eu escondendo de mim. Não é esquisito, mas eu faço. Ou melhor, nós fazemos. Então, isso dá muito trabalho. Então, como nós vamos compreender tantos sentimentos que se mesclam no mesmo indivíduo? Como que a gente vai fazer para entender isso? Vocês já pensaram nisso? Como que a gente faz para entender a quantidade de sentimentos que nós trazemos? Vocês têm alguma noção disso? Eu acho que vocês têm, se não estão querendo me contar. Ó, vou dar uma dica. Onde aparece mais assim evidente essa dor é quando a gente está fazendo o quê? Alternativa 1. Quando eu estou sozinha, andando na rua, ninguém está me incomodando, a dor aparece. Não. Quando eu faço o quê? No relacionamento. Então, o que o relacionamento traz para a gente? A nossa dificuldade.
Embora até hoje a gente deixou definido o seguinte: a dificuldade que chega na relação é sempre do outro, foi ele que trouxe, eu estou aqui só para ver. Mas no fim a gente percebe o seguinte, ó, o relacionamento mostra a minha dificuldade. Então às vezes uma palavra, uma atitude, um acontecimento, a gente entristece, ou a gente se irrita, ou a gente se magoa. Quer dizer, vai acontecer alguma coisa. Então, tudo bem, gente, acontece, é chato. Tá. Se eu falar assim, olha o que essas pessoas fizeram, vai ficar lá fora mesmo. Agora, olha, por que eu fiquei desse jeito? O que está acontecendo comigo? Por que eu fiquei triste? Por que me irritou? E aí a gente vai percebendo. Agora, isso é fácil de fazer? Não é luta fazer isso. Não tem dia que a gente fala assim, ó, hoje eu não devia ter saído do quarto para nada. Porque onde eu passei eu aprendi isso. Acho que eu devia voltar e ficar lá quietinha, que estava dando mais certo. Tudo bem, vez ou outra, fazer essa escolha. Mas isso pode ser o padrão da minha vida? Não vai dar certo. Então, vez ou outra, recolher para analisar faz parte do processo. Agora, ter esse isolamento como conduta virou um problema. Então, essa pergunta que eu faço: por quê? Por que isso que ele falou fez isso comigo? A gente vai percebendo. E se a gente não faz esse hábito construir em nós, fica difícil. Ó, quantas vezes a pessoa fala uma coisa, a gente fala assim, nossa, essa pessoa é muito difícil. Tudo que a gente faz, ela fica duvidando da gente. E aí a gente se sente incomodado, como se fosse assim, essa pessoa duvida da minha honestidade. Você já parou para pensar se você confia na sua honestidade? E se você confiar, está tudo certo. O problema é quando o outro desconfia junto à sua desconfiança. Aí é complicado. Porque quando eu tenho certeza, a dúvida do outro não me abala. Oi. Vou fazer uma pergunta. Entrar em contato com essa dor que você está colocando, esse sentimento que fica tamponado, ele é pior do que tamponar o sentimento? O fato de você tamponar o sentimento te faz mais feliz do que você entrar em contato com essa dor? Eu acho que tamponar essa dor vai só trazer dificuldade. Porque se você não sabe que hora do caminho alguém pode esbarrar nessa dor, e como você não é consciente, você vai se desestruturar totalmente. Agora, se você conhece a sua dor, você já vai conseguir buscar recursos para resolver. Então aí a sua relação com a dor é outra. Então, porque eu penso que a gente não mexer nesses sentimentos nossos, que nós sabemos que nós temos, nós ficamos estacionados. E isso, em decorrência da consciência que nos aponta que nós devemos caminhar, progredir com o Espírito, eu entendo que eles acabam nos fazendo mais infelizes. O fato de você trabalhar com esses sentimentos que são dolorosos, que geram a dor, e a gente sabe que a gente só cresce na dor, eu acho que ele joga a gente para um processo de descobrimento do Espírito, e que vai, queira ou não, mesmo dentro dessa dor, ele vai fazendo a gente mais feliz. Porque a ilusão não é felicidade. Então, para fazer feliz, para fazer a gente feliz, a gente tem que mexer nesse sentimento, porque essa dor vai modificar a gente. Não é que a gente só cresce na dor, a gente pode crescer no amor.
Mas o fato é que a dor nos retira da zona de conforto e da acomodação. Então, muitas vezes, para não sentir aquela dor, eu me retiro de uma relação e vou fazer outra coisa. Vocês já viram quando a gente fala assim, ó, isso é, eu estou falando que eu acho que todo mundo já fez, a gente vai ficando ansioso porque não quer sentir, a gente vem de uma atividade na outra e não pode parar. Então eu só paro na exaustão, que é para dormir, bem pesado. Aí eu acordo, eu tenho 1 milhão de coisas para dar conta, que aí não dá tempo de pensar no problema. Então, esse é um recurso que inicialmente pode ter função. Agora, se eu usar isso todo dia na vida, vai dar problema. Porque quem é que aguenta esse ritmo acelerado uma vida inteira? Não dá. E a outra coisa, que isso eu escutei não faz muito tempo e me serviu perfeitamente. Por que é que a gente não pode sentir dor? Por que a gente tem que ter tanto medo? O que me falta? Pois isso me entristeceu um dia. Se agora, 10, 15 anos depois, a tristeza voltar, eu estou num outro momento. Eu já aprendi outras coisas. Eu tenho outros recursos, outras possibilidades. Por que agora eu não posso sentir para resolver? Eu vou correr de novo. Porque lá atrás a gente entende, olha, eu corri porque na hora do calor da emoção estava tudo tão difícil, eu achei que eu não dava conta. Mas 10 anos depois, às vezes a pessoa nem existe mais, nem faz mais aquilo que fez ou que fazia, e a gente continua tentando correr. Então, se não for uma coisa agora consciente e racional, eu vou continuar fazendo a mesma coisa para sempre, até que eu decida mudar. E isso acontece com todo mundo. E aí a gente entende a misericórdia de Deus. Quando ela diz assim, ó, então, mas se a gente fica correndo da dor, aquelas que a gente já tem recurso para resolver, o que o planejamento reencarnatório faz? Coloca em evidência. E a gente chama isso de azar. Eu não dou sorte mesmo. Onde eu vou, eu só acho gente desse tal tipo, desse tal jeito, para relacionar comigo. Não é isso. É o que você atrai, porque é o que você já precisa resolver e já tem condições, recursos, maturidade. Então a vida vai trazendo a oportunidade para a gente relacionar diferente. Agora, se eu não entender, chega aquela de coisa difícil, eu corro. Aí daqui a pouquinho, de novo, eu corro. Aí daqui a pouquinho, eu corro. Aí eu fico um atleta, mas que não sabe resolver o problema. Sou especialista em correr. Então eu tenho que ter esse cuidado. Por quê? Porque a vida foi estruturada para que eu transformasse sentimentos. Então, só que ela vai dar uma oportunidade de transformação. Eu acho que isso que o Lenão falou e você colocou agora no correr, o que me faz pensar é o seguinte, que além dessa palavra do tamponamento das nossas dores, me leva, se a gente pensar nas nossas dores de relacionamento, né, eu fui ofendido moralmente, prejudicado financeiramente, fui traído pela minha esposa, enfim, a ingratidão dos meus filhos. O tamponamento, né, é um processo, quer dizer, isso ofende alguma coisa dentro de mim, mexe algo dentro de mim com o qual não consigo lidar, meu orgulho, essas coisas. E aí eu procuro uma fuga. E o problema é que para tamponar esse sentimento, eu uso de recursos que geralmente são piores ainda, que é a indiferença, a revolta, o isolamento, né? E assim por diante. Então, eu não só não lido com a situação, mas crio novos problemas. A culpa, o remorso depois.
nos vai gerando uma série de outras consequências. Quer dizer, no processo de tamponar a dor, eu crio novas dores e novas dificuldades. Aí me sinto paralisado e fica muito mais difícil. Então acho que isso é uma coisa importante, né, da gente pensar nisso. Quais são as atitudes que eu tomo para tamponar a minha dor? E se elas atingem o objetivo como espírito, né? Quer dizer, para o meu espírito. Eu vou falar uma coisa. Está muito sério. Isso que o Mário falou e que nós colocamos, às vezes tem algumas dores que a gente consegue conversar com elas. A gente não consegue falar dela para os outros. E quando a gente está falando da nossa dor para os outros, na realidade nós não estamos falando para os outros, nós estamos falando para nós mesmos. Mesmo porque a pessoa para quem a gente está falando, por mais que seja o Chico, né, o que ele pode fazer? Orar, dar um bom conselho, mas a gente está falando para nós mesmos. Né? Mas conversar com a nossa dor, eu acho que é um caminho, conversar, se a minha dor. Porque uma outra situação que acontece muito, nós confundimos o efeito com a causa. Né? Então a gente fica irritado e a gente vai tratar a irritação, mas a irritação é o efeito, a causa pode ser uma inveja. Eu vi aquela pessoa tendo uma ascensão e eu queria ter aquela ascensão. E aquilo me dói muito, eu fico irritado, eu vou tratar, vou tomar um medicamento para eu ficar mais calmo. Mas não é a irritação, o meu problema é a inveja. Agora, se eu conversar comigo mesmo, numa hora de mais intimidade, né, que eu tenho, às vezes, depois de uma leitura do Evangelho, eu conversar com essa inveja, com esse orgulho, eu começo a resolver esse problema, porque eu ponho ele à tona para o meu espírito e eu começo a conversar com ele. Então eu acho que é um caminho, é esse, né? É o atendimento fraterno, eu vir conversar, mostrar a minha dor para mim, né? Outra, mas eu não tenho coragem ainda disso, mas eu tenho coragem de, numa hora de intimidade, na minha casa, depois da leitura do Evangelho, eu consigo conversar comigo, porque me questionar, pedir, falar, pedir a Deus para que Ele me dê o caminho, quais seriam os passos que eu devo seguir para eu resolver isso. E aí eu consigo encontrar. Então acho que conversar com a nossa dor também é um mecanismo. Como sentir o outro como espírito e compreender a força de seus sentimentos? Porque às vezes a impressão que nos dá é que o outro tem um poder enorme, porque ele consegue fazer alguma coisa que acaba comigo. Por que ele tem tanta força? Será que a energia que ele constrói é mais poderosa que a minha? O que tem de especial nessa relação? Vocês já tiveram contato com alguém que às vezes com uma palavra vocês se sentem destruídos? É quase de cama. Então o que acontece nessa hora? Porque é outra coisa que se eu não pensar, eu não vou entender. Porque o poder, na verdade, não é do outro, mas é o imã que me liga nessa relação e ele acerta exatamente a ferida que eu tenho. E aí a dor fica insuportável. Então não é ele que é poderoso, sou eu que nesse momento me encontro vulnerável. E se eu não compreendo isso, eu não começo a cuidar da dor, eu vou ficando vulnerável em muitas outras situações. Até a hora que eu me convenço, que infelizmente a gente ouve muito, eu sou uma pessoa tão sensível, tudo me abala assim, sabe, gente, me comove tanto. O que você vai fazer? Mudar para o pico da montanha? Vai ninguém falar nada? Não dá, né? Então, por que eu fico assim? Como é que eu vou aprender a resolver isso?
Porque a vida está aqui. Eu tenho que relacionar. Eu não tenho opção. Ou quer dizer, tenho. Me isolar e adoecer. Mas não é uma boa opção. Porque eu só consigo resolver relacionando. Então, por isso que eu falei, aquele isolamento de ficar um dia trancado no quarto, não quero papo, uma saída estratégica. Isso vale para alguns dias. Mas eu só consigo resolver problema no relacionamento. Fora dele não tem jeito. Ah, mas e se a pessoa não me der oportunidade? Você vai resolver em outro relacionamento. E depois, quando essa te der a oportunidade, se você já construiu esse valor, você vai reparar a parte que você tem diante da lei com ela. Se você já construiu, um tanto mais fácil para você. Mas fora da relação, não tem jeito. Porque seria como se a gente falasse assim, vamos passar o mês inteiro estudando a lição do perdão? Só que saiu daqui a gente se tranca no quarto e não sai de jeito nenhum. Gente, não vai dar a impressão que nós aprendemos a lição do perdão? Um mês só estudando perdão, a gente não conversou com mais ninguém, deu tudo certo. E aí? Aí o primeiro dia que sai para ir ao mercado fazer compra, dá errado. Aí a gente vai falar, nossa, mas eu não aprendi nada. Não exercitei. Se eu não exercitei, eu não aprendi. Aqui a coisa é prática, não pode ser teórica. Então, a vida ela tem que ser na prática. Então, eu já compreendo os meus sentimentos. Não acho isso fácil. Agora, se eu não compreendo o meu, eu não me percebo, como é que eu vou perceber o outro? Impossível. Gente, e mais interessante, isso serve para a nossa relação com os espíritos encarnados e para a nossa relação com os espíritos desencarnados. Por que eu acho que aquele espírito pode me perturbar? O que ele está fazendo? Ele está arrastando sua cadeira? Não, ele está estimulando um sentimento que ele percebeu que você tem. Você não se deu conta, mas ele se deu. Ah, é? Mas a gente não percebe o sentimento dos outros? A gente percebe. E quando a gente não está de bem da pessoa, a gente estimula também. Se eu não gosto de tal pessoa, eu falo assim, olha o que eu consegui. Nem me esforcei tanto, né? Mas olha que bom, que eu sei que ela vai se retorcer de inveja. Eu dou um jeitinho de contar para alguém perto dela. Eu nem olho para ela para ser discreta. É só isso. Só que aí pela reação eu já sei, doeu, é do menino. Pronto. Aí vocês vão falar, eu não faço isso. Todo dia não, de vez em quando a gente faz. Então, se eu não percebo o meu sentimento, eu não percebo o outro. Se eu não me percebo, eu não sei das minhas reações, eu não tenho do outro. E aí, no relacionamento, tanto como encarnado como desencarnado, eu fico numa situação complicada. Por quê? Porque eu tenho medo de coisas que às vezes eu nem entendo. Por que eu tenho medo? Por que isso me apavora? Eu não sei responder porque eu sei que me apavora, mas porque eu não sei. Então, preciso entender muito isso. Outro dia eu estava... isso também é tudo coisa que ao longo a gente vai aprendendo. Uma pessoa toda ela falava assim, tadinha, tem uma dó dessa pessoa, e ficava assim, melhor. Aí eu comecei assim, questionar. Eu falei, qual mais a tadinha? Que ela falou, essa, aquela, e foi me falando os porquês. Aí eu falei, e você? Ela falou assim, mas eu dou conta. Aí eu entendi. Porque ela estava sofrendo muito. Mas o que é que me faz olhar para todo mundo e falar assim, coitadinho, ele não dá conta, ele não aguenta, é muito para ele. Coitadinho, ele não aguenta, ele não dá conta, é muito para ele. Deixa comigo que eu aguento, deixa que eu faço, eu sei resolver isso, eu dou conta de fazer. Olha que fala doce. Eu estou quase convencendo vocês. Qual é o sentimento que está por trás disso?
Eu sou melhor que todo mundo. Quem faz certo sou eu. Vocês, tadinhos, vocês não estão conta. Aí essa pessoa está com sofrimento. Mas essa fala doce convenceu ela também. E aí ela consegue perceber que o orgulho que está por trás disso é maior que qualquer coisa. Então, na cabeça dela, ela acha que ela está só tentando ajudar. Gente, mas é assim que a gente limita os outros. Deixa que eu faço para você. Ó, senta aí, espera, deixa que eu faço. Com os filhos, às vezes a gente assume. Ai não, pelo amor de Deus, aí ela vai lá arrumar a cozinha, bagunça tanto, suja tanto, que eu prefiro fazer, que eu sou mais rápida, mais eficiente, eu resolvo em 5 minutos a bagunça que ela vai fazer de meia hora. Então, pode fazer a experiência tranquila lá em casa. Mas se eu não deixar exercitar, vai aprender? Vai ficar rápida, eficiente? Não dá. E aí eu fico no discurso, mas coitadinha, ela não aguenta, coitadinha, é muito para ela, entendeu? Então, a gente se confunde ainda com isso. Então, o que a gente vai pensar? Que é por onde a gente vai começar a semana que vem. A árvore boa dá bons frutos. Se o fruto não for bom, é porque a árvore não é boa. Se o meu sentimento é de amor, é de harmonia, é de paz, é de bondade, o resultado não pode ser uma tragédia. Não pode ser eu cair num vazio, numa tristeza, numa insegurança, numa dificuldade. Porque a construção no bem me reabilita para a vida. Então eu vou ter que pensar. A árvore boa dá bons frutos. Porque se o fruto não é bom, a árvore não é boa. Então, é nesse exercício que a gente vai analisando a vida. E o mais importante disso é entender a nós mesmos para ter condições de responder de uma maneira mais acertada com o Evangelho, logo com as leis de Deus, para a gente conseguir um equilíbrio. Alguém quer fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa? Então, semana que vem a gente continua.